na câmera, tá? Então, assim, estou gravando a partir de agora. Quem não gostar de aparecer na câmera, não precisa abrir a câmera. Escreve no chat, se desejar, se quiser usar o microfone, não tem problema. Então, eu só vou dar alguns avisos aqui que são importantes, né? Fazendo uma recapitulação. Então, nós tivemos... eu vou chamar de aula, encontro, aula gravada, né? Nós tivemos uma introdução, que foi o primeiro dia, como que iria funcionar a disciplina. Aí, dois encontros com aulas gravadas para o capítulo 1. E o capítulo 1 tem 5 exercícios que já estão disponíveis no Google Class. O formulário, os testes, eles estarão abertos até o dia 18. O que significa isso? Eu preciso que vocês façam os testes para contar como aula e para contar como nota, né, via atividade. Então, até o dia 18 está aberto, tá? Então, essa é uma primeira fase. Vão contar 3 aulas e uma nota. O capítulo 2, que começou na semana passada, então nós tivemos a aula sobre demanda na semana passada, gravada. Nós temos a aula de oferta e equilíbrio, que foi passada a gravação. Então, eu acredito que a maioria assistiu, ou pelo menos olhou os slides que eu mandei. E hoje nós vamos fazer esse tira-dúvida, que pode ser tanto da questão da demanda como da oferta e equilíbrio. E o terceiro passo da aula agora nós vamos fazer exercícios, vou fazer junto com vocês. Na próxima aula, nós vamos fazer 5 exercícios, qualitativos e quantitativos, né? Tem a parte de cálculo. Então, eu espero que na próxima aula, no horário das 9h10, a gente faz, então, 5 exercícios para finalizar o capítulo 2. Aí eu já vou mandar outro formulário com os testes. Então, esse é um ponto importante. Assistir às aulas e fazer os exercícios. Então, na verdade, a primeira pergunta hoje, né? A primeira pergunta é assim: vocês assistiram a aula? Né? É uma meia hora de aula, né, sobre oferta e equilíbrio. A aula estava boa, deu para entender, foi perfeito. A pessoa está respondendo sim. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Perfeito. Em relação a aquele negócio de preço mais sensível, preço menos sensível, eu não consegui entender bem como é que funciona. No caso da demanda ou da oferta? Então, você fala que quando o preço é mais sensível, a linha fica mais horizontal. Quando ele é menos sensível, fica mais vertical. Eu não entendi essa... Ah, tá. Então, deixa eu pegar... Vamos pegar o caso da demanda, então, tá? Deixa eu só compartilhar aqui, senão ninguém vai ver nada também, né? Vou pegar a tela inteira, compartilhar. Estão vendo os slides? Sim. Tá. Então, a pergunta é assim, vamos pegar o caso da demanda, tá? Você tem uma demanda aqui, ela é uma reta. Ela pode ser uma curva, ela pode ser uma curva. Por simplificação, a gente faz uma reta, tá bom? Vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar numa relação. Então, por exemplo, se o preço... Vamos pensar em causa e efeito, tá? Professor, Oi. você pode usar o gráfico da página 89, que é o que está na aula, fazendo favor? Só para ficar mais claro. Tá. Deixa eu ir para frente. Ou da 91 também. 89. Tá. No caso aqui, é a oferta, tá? Tá certo? É a oferta. Sim, professor. Perfeito. Olha, aqui o que você vai olhar? Então, vamos pensar assim. Causa e efeito.
Se subir o preço, as empresas vão produzir mais e procurar vender, perfeito? Então, vamos pensar aqui, de 40 para 60. Vamos supor que o preço subiu daquele produto. Quanto que vai ser ofertado a mais? 5 unidades, tá certo? Então, se você separar, você dividir esse efeito, vamos pensar assim, tá? Você vai ter 20 unidades de preço para 5 unidades de quantidade. Então, uma relação 4 para 1, tá certo? Uma relação 4 para 1. Se você pegar essa oferta, olha só, se eu fizer essa oferta mais próxima da vertical, tá? Eu estou mudando essa relação. O que significa isso? Que essa oferta ela fica menos sensível a preço. O que é sensível a preço? Ela reage menos a preço. E se eu pegar essa oferta e colocar ela mais na horizontal, essa oferta mais horizontal não precisa ser perfeitamente horizontal, mais próxima da horizontal. Eu vou ter uma relação, né, mais forte de assim, cada unidade de preço vai gerar mais quantidade ofertada. Então, vertical significa menos sensível a preço. E mais horizontal, mais sensível a preço. O que isso tem a ver com a produção, com o sistema de produção? Então, o que vai acontecer? Vamos pegar o caso de agora acabamos de ter uma safra de soja. O que você faz para aumentar a produção de soja no Brasil esse ano? Não sei. Reza, né? Porque a soja já foi colhida, a soja já está lá armazenada, a safra já foi. Então, né, não tem mais o que fazer. Então, veja, a oferta da soja, ela é vertical. Não é isso? Não tem o que fazer mais. Então, para qualquer preço que seja soja, a oferta nossa é única. Então, o que vai acontecer? Quais produtos você tem setores mais sensíveis a preço? O que é sensível a preço? Se aumentar o preço, a oferta reage rápido. As empresas reagem rapidamente para aumentar a produção. Tudo que tem um ciclo de produção curto é mais fácil de produzir, tá certo? Se você tomar, por exemplo, a indústria automobilística, se ela estiver a pleno vapor, usando a capacidade instalada dela, como que ela aumenta a produção? O único jeito de aumentar a produção, no curto prazo, é a empresa que tem lá o seu galpão, a sua fábrica, abrir o turno da noite, trabalhar nos finais de semana. Isso implica num custo maior, tem que pagar hora extra, as máquinas vão quebrar mais. Então, a oferta ela é mais vertical. Se você tem ciclos de produção mais curtos, vamos tomar um caso de um ciclo de produção rápido. 40 dias você tem um produto, que é o caso do frango. O frango, do pintinho até o frango, você tem 42 dias. Aumentou o preço do frango, você constrói galpões relativamente rápido, tá? É relativamente mais rápido e você consegue aumentar a produção. Então, cada setor tem uma característica diferente, tá certo? Então, por isso que a oferta pode ser mais vertical, ou seja, é difícil aumentar a produção, mesmo aumentando o preço. A oferta pode ser mais horizontal, é mais fácil e mais rápido aumentar a produção. Então, a oferta reage rapidamente com alto efeito do preço. Então, é essa a diferença. São diferenças importantes e tem um ponto interessante aqui, né?
eu ia mostrar a demanda. A demanda, ela é construída com bases psicológicas. Então, o consumidor, ele maximiza a satisfação, ele tem uma restrição de renda, ele tem utilidade marginal decrescente, e a teoria do consumidor, ela é de validação interna. Então, o consumidor tem que aceitar aquelas proposições. No caso da oferta, o modelo, simplificação do mundo real que tem na economia, a oferta, ela é baseada na tecnologia, a combinação de insumos, no propósito das empresas de maximização de lucro. Então, a oferta é uma análise, vamos chamar assim, um pouco mais fria, né? Ela é baseada realmente no custo de produção, na função de produção. Tá certo? Então, a oferta aqui, ela mostra, na verdade, a capacidade não só daquele setor, mas da capacidade da cadeia produtiva de aumentar a produção. Então, por exemplo, se você tem uma curva de oferta mais horizontal, ou seja, para cada unidade de preço você tem 4, 5 unidades de produção a mais, então uma oferta mais sensível a preço, uma oferta mais horizontal, significa que na cadeia produtiva do setor, quando ele aumenta a produção, os fornecedores conseguem também aumentar os insumos e entregar. Se você pensar bem, cadeias complexas e grandes, como a cadeia da indústria automobilística, que você usa vidro, borracha, metal, essa cadeia produtiva ela está no espaço, né? Geograficamente está bem dispersa, é mais difícil aumentar a produção rapidamente. Então, são a oferta e o formato da oferta, ela reflete, na verdade, toda a cadeia produtiva do setor. Perfeito, pessoal. Tem alguém aí? Sim, professor, deu super para entender. Obrigado. Mais dúvidas, perguntas? Pode ser também da parte de demanda, né? Então, a demanda tem um fundamento mais da parte de psicologia, né? Comportamento do consumidor. Professor, no caso, por exemplo, no slide 91, que está falando, por exemplo, sobre o aumento do preço do fator de produção a uma redução na oferta do bem. Então, por exemplo, se tem um aumento no preço de fator de produção, quer dizer que vai produzir menos, daí tem uma menor oferta desse bem? Exatamente. Só tem uma diferença aqui, porque a gente está falando em preço de insumo. Então, o que vai acontecer? Quando a gente olha... Me perdi aqui, peraí, apresentar agora. Quando a gente observa, nós temos aqui, quando a gente observa a oferta, então vamos lá no slide 91. Quando a gente observa a oferta, vamos pegar esse caso aqui, variações do preço do bem, que no caso aqui é um livro. Aumentou para 60. Então, estou, vamos chamar assim, deslizando dentro dessa curva. Eu estou dentro da curva de oferta. Quando a gente toma o caso do aumento do preço do fator de produção, o que é o fator de produção? Tudo que eu estou utilizando para produzir, inclusive trabalho. Quando nós temos uma situação assim, olha o que vai acontecer. Eu não estou mais pensando dentro da curva original. O que eu faço? Eu desloco a curva para a esquerda. Para todos os preços, eu tenho uma produção menor. Tá certo? Ponto importante. O que é o aumento do preço do fator de produção?
Então, tem vários efeitos aqui. Vamos supor, pode ser que a indústria automobilística está adquirindo aço. Esse aço ficou mais caro, a borracha ficou mais cara, a mão de obra pode ter ficado mais cara. Um outro ponto importante que pode vir de fora, e é o que está acontecendo agora. Se você tem variação do dólar, a taxa de câmbio, na verdade, mudou, a nossa moeda nacional desvalorizou. Então, tudo que é importado é mais caro. Mas o que isso tem a ver com a empresa? Muitas empresas podem ter insumos importantes que são importados. Então, esses insumos importados, eles ficaram mais caros por causa da variação do câmbio. Então, o câmbio, né, a desvalorização da moeda nacional, ela pode, sim, deslocar a curva de oferta de um setor. Como no caso aqui, aumentou o preço do insumo. Se o insumo é importado, não é feito em cadeia, porque, veja, muitas empresas podem ter insumos importados. A variação do câmbio, a desvalorização da moeda nacional, em termos macro, pode gerar inflação. Tá certo? E, de outro lado, se reduzir o preço do fator de produção, a oferta vai para a direita, para baixo. Então, caiu o preço do insumo. Se for um insumo importante, mais forte o efeito. Então, você tem aqui indo para a direita. Complementando, além da questão do preço do insumo, o que pode causar deslocamento da oferta? Um exemplo que está acontecendo, ocorreu em São Paulo, e pode ocorrer agora, e está ocorrendo provavelmente no Paraná. Estiagem. Então, a falta de água, existem setores que dependem de água para funcionar, principalmente indústria de alimentos. Agora tem bastante produção de peixe, está aumentando, usa muita água na indústria. E geração de energia elétrica. No Brasil, é hidrelétrica que gera boa parte da eletricidade. Não tem água, gera menos eletricidade. A eletricidade não tem o suficiente, liga termoelétricas. O que é termoelétrica? Usa combustível, né, fóssil para queimar e gerar turbinas a vapor, fazer energia a partir de combustível fóssil. É muito mais caro. Então, o custo da energia elétrica aumenta. Opa, energia elétrica é custo de produção. Então, você vai ter a oferta aqui para a esquerda. É um outro efeito. Então, veja, além da questão da pandemia, que move principalmente a demanda, né, afeta a demanda, nós temos a oferta se movendo. Então, isso é importante observar. No caso agrícola, também pode ser uma quebra de safra. Desloca a oferta para a esquerda e para cima. Perfeito, pessoal. Mais alguma coisa? Está claro como água ou está claro como petróleo? Ficou muito bom, professor. Obrigado. Outra questão que aconteceu é a queda do preço do petróleo. Mas no Brasil ainda está caro o combustível, né? A Petrobras não está querendo baixar o combustível para a gente aqui, não. Mas é um outro choque, poderia ter causado, que prejudicaria a venda de álcool. Que o álcool se tornaria inviável se a gente baixasse o preço da gasolina. Aí é um outro efeito, né? São outra conversa. Pessoal, mais dúvidas, sugestões? Senhor, da minha parte é tranquilo. Tranquilo? Que ótimo! Então, veja, renovando aí os avisos. Semana que vem, aula a partir das 9h, vou passar 5 exercícios.
Vou passar os exercícios antes para quem quiser olhar, né? Talvez segunda-feira, vou preparar. E aí, na aula, eu vou resolver, a ideia é resolver os 5 exercícios com calma, tirando dúvidas, né, na semana que vem. E vou lançar, na semana que vem, já mais exercícios online. Então, esses do capítulo 1, vocês têm que fazer até dia 18. Terça-feira. Terça-feira à noite, eu vou fechar o formulário. Tá? Então, aproveitem o final de semana aí para fazer exercícios do capítulo 1. Pessoal, alguma dúvida em relação à sequência? Está tranquilo? Se for assim o ano inteiro, está ótimo. Então, quem não assistiu a aula, assista a aula de oferta e equilíbrio. Vou deixar esse vídeo aqui também no Google Class. E se tiver dúvidas também, vocês podem escrever, inclusive no chat ou por e-mail. Para mim, não tem problema. Tranquilo? Vocês devem estar cansados, já tiveram uma aula antes, né? Podemos, então, vou colocar mais esse tira-dúvidas aqui e partimos para os exercícios da semana que vem. Tá bom, pessoal? Certinho? Beleza, professor. Ninguém respondeu. Até semana que vem. Beleza. Isso, quarta-feira, 9h10, para fazer os exercícios. Eu vou parar a gravação e